Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do blog Viver para Valer. Esperar o pessoal ir entrando. A live de hoje é a quarta ou quinta live do nosso curso Mulher Conhece-te a Ti Mesma, como formar uma personalidade madura e equilibrada e ser dona de si mesma. Se vocês puderem me dizer se estão me escutando bem, se estão me vendo bem. Como eu tinha dito para vocês, o nosso tema de hoje, na minha opinião, é o mais importante de toda essa série de lives desse nosso mini curso. Deixa eu aumentar aqui a luz do celular, que eu não tô conseguindo enxergar o que vocês estão falando. Então, como eu disse para vocês, essa live, na minha opinião, é a mais importante dessa série de lives, porque nós vamos falar de um tema que é o centro da personalidade da mulher, é o centro da personalidade do ser humano, mas da mulher em especial. Muito se fala hoje em dia do empoderamento feminino, né? A gente escuta muito essa palavra. Teve uma época aí que eu escutei tanto essa palavra que eu fui procurar o que era isso, né? Porque realmente era assim, era uma chuva de artigos, de posts, de mulheres falando do empoderamento e o que elas, a maioria, né? O que tá buscando com esse empoderamento? A maioria tá buscando ser igual ao homem. E na verdade, se nós conhecêssemos as diferenças entre a mulher e o homem e entendêssemos a complementariedade dos dois, nós não buscaríamos ser iguais aos homens, nós buscaríamos ser mulheres, né? Buscaríamos ser boas mulheres, mulheres que vivam em plenitude a sua feminilidade, que graças a Deus, agora tem uma corrente muito forte de pessoas que têm falado muito sobre isso, sobre a feminilidade. Gente, eu vou ter que colocar um óculos para poder ler o que vocês estão falando, porque a pessoa está ficando cegueta. Ah, que bom, estão me escutando bem. Que bom, gente. Então, como sempre eu tenho a minha colinha aqui, e o que nós poderíamos dizer do que é sermos mulheres, né? Sermos mulheres com M maiúsculo, né? Nós poderíamos dizer que a mulher, ela tem um superpoder que o homem não tem. Ela tem um poder especial. E esse poder está no amor. Esse poder está no nosso coração. A mulher foi feita com um coração gigante para amar, porque a mulher foi feita para ser mãe. Isso é uma coisa inquestionável, né? Toda mulher foi feita para ser mãe. Se ela vai ser mãe biológica ou não, aí já é outra coisa. Mas mesmo as mulheres que não são mães biológicas, elas têm um coração grande, um coração capaz de acolher, um coração capaz de se doar, um coração capaz de amar a muitas pessoas, né? Sempre dizem, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Mas é por isso, é porque o nosso coração realmente, ele tem uma capacidade de se expandir, de se esticar enorme. Agora, o que é o coração? Se a gente pegar a nossa... Ih, eu não peguei. Mas se vocês pegarem aquela bonequinha lá, a mulher, né, que eu coloquei para vocês baixarem e verem como é a personalidade, quais são os elementos da personalidade do ser humano, nós vamos ver que temos a inteligência, temos a vontade, temos o coração, os sentimentos, as emoções, as paixões, todos os nossos instintos, né? E o coração, ele tá no centro, ele tá no centro da personalidade, ele tá no centro do ser humano. E existe uma controvérsia muito grande para definir o que seria o coração, né? Filósofos, antropólogos, psicólogos, pedagogos, né? Todo mundo resolve dar seu pitaco e ninguém decide muito bem onde é que ele tá. Na verdade, alguns colocam o coração
como parte das faculdades superiores. Alguns colocam o coração, essa capacidade de amar que nós temos, na vontade, né? E outros colocam ele separado, né? Mas nós vamos aqui considerar o que em antropologia filosófica se fala do coração, né? Como esse meio termo. Ele tá lá no meio do caminho. Ele não é nem uma faculdade superior como a inteligência e a vontade, nem é uma faculdade inferior como as paixões, os sentimentos, as emoções, porque ele tem um quê de espiritual. Ele tem um quê de só o ser humano tem aquilo ali, né? Mas uma coisa eu acho que não tem controvérsia, que é que o coração ele nos move. O coração ele é capaz de permear toda a nossa personalidade. E tem um cara que eu acho que vocês já ouviram falar, que se chama Jesus Cristo, que ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele quis resumir todos os mandamentos, que todos nós conhecemos, quando ele quis resumir os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em um. Bom, em 2 primeiro, né? Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior que esse. Mas quando Jesus estava prestes a morrer, o que ele falou? Ele disse no final da vida, ele resumiu tudo em um só mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o que Jesus quis dizer com isso, minha gente? Como Jesus nos amou? Né? Aqui, a maioria de nós somos cristãos, então a gente pode falar sobre isso. Ele nos amou com uma entrega total até a morte e morte de cruz. Ele esqueceu dele mesmo. Ele deixou de lado. A gente está na época do Natal. Gente, para mim, não existe nada mais incrível do que Deus se fazer homem, um bebezinho que fala da Gugu, né? Quer dizer, ele deixou toda aquela grandeza dele para se fazer um bebezinho. Isso é amor ou não é amor? Eu lembro que quando eu era adolescente, um padre virou e falou assim, numa palestra, eu nunca vou esquecer essa palestra, gente, eu tinha acho que 15 anos. Ele falou que a encarnação de Deus era como se nós olhássemos para as formiguinhas, né? E aí as formiguinhas estavam lá no formigueiro se batendo, se brigando, fazendo um monte de besteira. E a gente fala assim, peraí, vamos arrumar essa bagunça aqui? Então eu, ser humano, vou deixar todas as minhas faculdades, vou deixar todas as minhas potencialidades e vou virar uma formiguinha para resolver a brigaiada da formiguinha. Para ensinar as formiguinhas como é que elas fazem para serem melhores formiguinhas, né? Foi isso que Deus fez, né? Foi isso que Jesus fez ao se encarnar. Ele deixou toda a grandeza dele para se tornar homem. Isso é o amor que Jesus Cristo falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem maior amor do que quem dá a vida pelo outro. Miriane, você não estava falando do coração, agora você está falando de Jesus, você deu uma surtada, bateu com a cabeça, o retiro te fez mal, né? Não, gente. Eu estou falando isso porque não existe um exemplo melhor do que é o amor do que o próprio Jesus Cristo, do que o próprio Deus, que é amor. Eu estou dizendo isso porque nós, mulheres, estamos chamadas a ter esse coração de doação, esse coração de entrega, esse coração que olha para o outro sem olhar para si mesma. E essa é a nossa força, esse é o nosso poder. Vocês querem ser empoderadas? Amem. Deixem o seu coração mandar. Ah, Miriane, agora você falou besteira, porque deixar o coração mandar não dá certo, porque daí a gente ama as coisas erradas. Tá, gente, mas a gente tá falando aqui da personalidade, né, bem formada, que a nossa inteligência também tem que saber escolher, mas a gente não escolhe assim de primeira, logo de cara a gente não escolhe o que a gente vai amar. Né? A gente ama, depois a gente tem que parar pra pensar, vale a pena, não vale a pena, tô amando a coisa certa, tô amando a coisa errada, e por isso, do outro lado da nossa bonequinha, deixa eu ver se ela tá aqui na minha gaveta. Ah, ela tá aqui, gente. Ela tá aqui, eu não esqueci dela, não. Do outro lado dela, eu coloquei aqui o que nós podemos amar.
Nós podemos amar a Deus, nós podemos amar a nós mesmos e aos outros, né? Nós podemos amar as criaturas. E dependendo do que nós escolhamos amar, aí nós vamos nos elevar ou nos rebaixar como seres humanos, né? Por quê? Porque se eu escolho, aí é onde vem, né? Eu começo a amar as criaturas. Eu já expliquei para vocês 10 milhões de vezes, eu vou falar de novo. O que são as criaturas que eu me refiro aqui? As criaturas não são as outras pessoas, tá? Quando eu falo amar as criaturas, eu tô falando de amar o luxo, a riqueza, amar a beleza, o corpo perfeito, amar o dinheiro, amar criaturas que não são pessoas, tá? Criaturas que são que vão nos levar para baixo, né? Por isso que eu disse que se você amar as criaturas, você tende a se degradar como pessoa, porque vai ser um amor que não vai te fazer bem. O que acontece com a pessoa? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava escrevendo, antes de eu escrever o livro Viver para Valer, então faz tempo já, né? Eu li um artigo que eu fiquei assim impressionada. Eu até acho que eu tenho esse artigo em algum lugar, eu ainda vou resgatar ele, de um milionário que deu uma entrevista para uma revista brasileira e ele disse nessa entrevista que o segredo do sucesso para ele ficar milionário era cometer os 7 pecados capitais. Que as pessoas só conseguiam enriquecer e crescer na vida se elas cometessem os 7 pecados capitais. E daí ele foi explicando isso aí, né? Então, esse cara enriqueceu. Ele conseguiu o que ele queria. Mas a custo de quê? Né? Ele enriqueceu a custo de estar transmitindo pornografia, de estar incentivando todo tipo de pecado nas pessoas. Claro que ele conseguiu. São as nossas tendências naturais, né? São aquelas coisas que nós vamos e que é mais fácil, né? Gente, é isso mesmo. Não se assusta não, mas é verdade. Eu vou procurar esse artigo e vou colocar para vocês. E a gente pode amar a si mesmo, né? E isso não é ruim em si mesmo, né? Você amar a si mesmo, Jesus falou que é pra gente amar o outro como a gente ama a si mesmo. Então amar a si mesmo não pode ser ruim, né? Mas ele tende a nos degradar como pessoa se esse amor a nós mesmos é desordenado e se nos leva ao egoísmo. Amar a nós mesmos tem que existir. Eu me amo, né? Mas tem que ser um amor que não sobreponha ao amor aos outros, ao amor à minha família, ao amor ao meu filho, ao amor ao meu marido, ao amor a Deus e ao amor aos demais, né? Eu não posso amar tanto a mim mesmo que eu só pense em mim e não pense no outro, né? E amar a Deus e aos demais nos eleva como pessoa. Porque aí nós podemos viver a força real do amor. Qual é a força real do amor? É a gente conseguir se doar ao outro, né? Existem vários autores que definem o amor como entrega, como doação. E eu acredito que essa seja... Gente, vou ter que colocar o óculos de novo para entender. Marília, é isso mesmo. Exatamente. O amor é a entrega, é a doação, é você buscar o outro, é você se entregar aos demais, né? Nós poderíamos falar, assim, muito sobre isso, né? Mas, assim, eu acho que nós, sobretudo nós que somos mães, nós nos damos conta de que o amor tem esse quê de doação e ele não pode ser só um sentimento. Porque se eu perguntar para vocês que estão aqui e que são mães, né? Vocês amam seus filhos? Eu acho que vocês vão dizer que sim, né? Alguma mãe aí não ama seu filho, né? Obrigada. Gente, esse óculos aqui, ele nem é um óculos de verdade, ele é aquele óculos de farmácia, sabe? Porque há 1 ano atrás, não, há 2 anos atrás, eu fiz aquela cirurgia, sabe? A laser. Então eu doei o meu óculos, joguei fora as minhas lentes de contato
e tava feliz da vida. Só que a pessoa já tem 41, né? Então tá com vista cansada. Hoje eu fui no oculista e ele falou: "Não, querida, você vai precisar usar o seu óculos". Então tô eu com meu óculos de farmácia para poder enxergar. A última live que eu fiz eu conseguia ler os comentários sem óculos e agora eu não tô conseguindo. Mas então tá, obrigada Marília por dizer que eu fico linda de óculos. Então vai ser assim mesmo, gente, porque senão não vai rolar. E por que que eu me perdi, eu não sei o que eu tava falando, mas eu suponho que o que eu quis dizer é que o amor nos dá força pra... Ah, eu tava falando dos filhos, né? Obrigada, Fatinha. Toda mãe que tá aqui vai me dizer que ama seus filhos, mas também vai me dizer o seguinte: não tem hora que você tem vontade de esganar as criaturas? Não tem hora que os teus filhinhos lindos te tiram do sério e que você quer enforcar cada um deles, né? Tem hora, gente, que o filho tira a gente do sério, que a gente quer gritar, que a gente quer enforcar, que a gente quer sumir. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe muitas vezes falava isso. Eu quero sumir, eu quero sumir. E eu não conseguia entender por quê, agora eu entendo. Porque às vezes a gente quer sumir, às vezes a gente quer desaparecer. E nesse momento que você quis sumir, que você quis esganar, que você quis desaparecer, você deixou de amar seu filho? Não. Você estava com um sentimento ruim em relação a uma circunstância, em relação à birra que a criança fez, né? Mas isso não significa que você deixou de amar. Então, para mim, isso é uma das melhores provas, né, que o amor não pode ser só um sentimento. Já falei um pouquinho para vocês dessa questão do amar a Deus, né? E assim, gente, quando a gente ama a Deus e ama os demais, quando a gente se entrega ao outro, a gente está vivendo o amor mais sublime de todos. E a gente está vivendo a nossa verdadeira vocação como mulheres, né? A nossa vocação como mulher, o nosso poder como mulher é o amor. É o amor que move montanhas, não é só a fé, não. Né? O amor, ele move as montanhas do nosso egoísmo, da nossa comodidade, do nosso, eu não sei como é que faz. Duvido. Vocês já viram aquela história da mãe que o filho tava embaixo de um carro e a mãe, com a força dela, conseguiu levantar o carro para tirar o filho? Isso é o quê? Não é amor? Né? Eu me lembro que quando Davi nasceu, eu tive várias complicações, vocês sabem, eu já contei várias vezes pra vocês. E a minha mãe veio pra me ajudar, o meu marido tava ajudando, tava assim, era todo, né, uma galera em prol do Davi. Mas eu mesma não conseguia fazer nada. Eu só conseguia amamentar o Davi. Eu tinha que ficar sentadinha, minha mãe ou o Ivo ia lá, pegava o Davi, me dava, eu amamentava e devolvia. Era tudo que eu podia fazer. E eu fiquei assim por uns 40 dias, se eu não me engano. E aquilo me matava. Por quê? Porque eu não podia me entregar pelo meu filho. Eu não podia fazer mais por ele. E mesmo assim, eu... Oi, Cacau, o tema da live é qual é o superpoder da mulher. E nós estamos falando que o nosso superpoder é o amor. Né? É essa capacidade de entrega, de doação, e que toda mulher traz dentro de si essa vocação ao amor e à maternidade, mesmo que essa maternidade não seja biológica, que seja uma maternidade espiritual, uma maternidade de, digamos, adotar o filho de outros, né? E vocês podem ver que a mulher, ela muitas vezes, eu já escutei tanta mulher falando assim, meu marido é meu terceiro filho, né? Ou a gente adota todo mundo, né? O marido passa a ser filho, a mãe passa a ser filho, o pai passa a ser filho, né? Até as amigas a gente acolhe como filho. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de cuidar, essa necessidade de nos doar ao outro. E isso que eu tava falando pra vocês de quando o Davi nasceu, é porque é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? De como eu, hoje, olhando pra trás, eu falo, caramba, gente, eu tinha tido uma embolia pulmonar, eu não estava conseguindo respirar, eu estava esgotada, eu tinha tido uma cesárea com complicação. Cesárea é uma cirurgia, né? E mesmo assim, o meu sofrimento era porque eu não podia fazer algo pelo meu filho. Eu não pensava que eu precisava me recuperar de uma cirurgia, que eu precisava me recuperar de uma embolia, né? E hoje, olhando para trás, eu falo, caramba, como é que eu consegui acordar de 2 em 2 horas de madrugada para amamentar meu filho?
Vê se o amor não é a força que move a mulher. E uma mulher que ama, ela é capaz de qualquer coisa. Gente, vocês lembram da Madre Teresa de Calcutá? Aquela velhinha pequenininha, esmirradinha, tudo que essa mulher fez, né? Tudo que ela fez pelo mundo. Tanto que mesmo as pessoas que não são católicas têm essa mulher como uma referência de entrega, uma referência de doação. Eu poderia falar, assim, muitos casos, muitas coisas para vocês sobre isso, mas eu acho que o recado tá passado, né? A gente consegue entender que o amor é o que nos dá força, é o amor que nos move e é o amor que precisa permear. Por isso que aqui eu coloquei o amor como ele permeia as nossas paixões. Claro, a Kiara, gente, spoiler do livro, a Kiara é a inspiração que me fez. A Marta é inspirada na Kiara. Não, na Kiara não, na Giana, desculpa, foi na Giana. Então, assim, gente, o amor, ele é o que permeia as nossas paixões, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e é o que nos faz sair de nós mesmos. Para dar um exemplo de como o amor pode permear a nossa emotividade, a nossa sensibilidade, eu poderia dizer para vocês, por exemplo, que eu, nos dias que tá nublado, que é quase todo dia aqui, né? Esse lugar, gente, parece Dublin, eu já falei que isso aqui parece Dublin. O que tem de dia chuvoso é uma coisa impressionante. Então, assim, às vezes eu tô com o sentimento lá embaixo, eu não tô a fim de fazer nada, eu tô down, eu tô depre mesmo, assim, mas eu não posso ficar assim, porque eu não posso transmitir isso pro meu filho. Então teve um dia que eu virei pra ele, tava chovendo, e eu assim, ai, que dia horroroso. E todo dia de manhã, quando a gente tá indo pra escola, a gente faz uma oração, agradece o dia e tal. E no carro eu vou dirigindo uma oraçãozinha pro Davi, né? E aí nesse dia eu virei e falei assim, o que eu vou agradecer? Porque no dia anterior eu tinha agradecido o sol. Aí tava chovendo, tudo nublado. Eu falei, então vamos agradecer ao Papai do Céu pela chuva, porque a chuva molha as plantinhas e as plantinhas ficam muito felizes porque elas estão sendo alimentadas e aí elas vão ficar mais verdes. E eu inventei uma história, eu tava tentando me motivar, né? Aí hoje, meses depois, a gente tava indo pra creche e quando eu fiz a oração, o Davi falou assim, é porque as plantinhas estão felizes. E eu falei, hã? Eu demorei a entender o que ele estava falando, mas ele estava querendo dizer que as plantinhas estavam felizes porque estavam chovendo. Então que ia ser um dia muito bom, porque as plantinhas estavam felizes e elas iam ficar mais verdes, ele me falou, né? Então, assim, às vezes, exatamente, em tudo dá graças, né? Até na chuvinha. Outra coisa também é a preguiça, né? A preguiça é um troço horroroso. E quando a gente é mãe, parece que a preguiça ela entra assim na nossa vida de um jeito. Eu não sei se é a preguiça ou se é o cansaço, o esgotamento ou tudo junto, né? Mas às vezes, quando a gente tem que levantar pra atender um filho, logo de manhã cedo, o Davi, nossa, por muito tempo ele acordava às 5 da manhã, gente. Ninguém merecia, né? Agora acorda às 6:30, pelo menos. Inclusive sábado e domingo, né? E em Brasília é pra louvar, mas aqui não é não. Aqui o sol a gente louva a Deus, sabe? Então, só pra terminar, porque eu já tô estourando o tempo aqui, mas, quer dizer, o tempo que eu me propus, né, de ser só meia hora no máximo. O que eu tava falando? Ah, da preguiça, né? Que às vezes a gente tem uma baita preguiça de fazer as coisas, né? Mas quando a gente tem um filho e a gente começa a fazer as coisas por amor a ele, e a gente pensa que a gente vai levantar e vai estar mais tempo com o nosso filho, e vai estar mais tempo com o nosso marido, e a gente muda o foco e muda um cliquezinho aqui dentro e começa a fazer as coisas por amor, gente, sério. Eu comecei a colocar até o despertador para tocar no sábado, para poder acordar mais cedo, para poder render mais o meu dia. Então, assim, o amor realmente ele consegue permear os nossos sentimentos, as nossas paixões e até o nosso cansaço, até o que é mais físico e biológico do ser humano, né? Então, essa foi a nossa live. Eu vou deixar um dever de casa para vocês,
né? Como sempre, o nosso dever de casa hoje vai ser um momento de reflexão para que a gente pense como nós estamos usando o amor, como nós estamos usando esse superpoder que Deus nos deu, se ele está realmente se desenvolvendo ao máximo ou se nós poderíamos amar mais. Eu tenho feito essa reflexão todos os dias, à noite, num momento assim de balanço do meu dia, e isso tem me ajudado demais. Tudo muda na nossa vida, né, Thaís, se a gente colocar o amor. E semana que vem eu vou voltar a fazer a live. Ainda não sei se vai ser nesse horário ou no horário de meio-dia. Provavelmente vai ser nesse horário. Depois eu digo pra vocês. E eu vou fazer o seguinte: nós íamos ter 8 lives, né, pra fazer todo o nosso curso, o nosso mini curso. Mas como eu vou entrar de férias, pra não deixar muito tempo sem concluir essas lives, eu vou juntar as últimas lives em uma só. E na semana que vem vai ser a nossa última live com encerramento, falando sobre os sentimentos, as emoções e as paixões, tá? Gente, obrigada pela participação de todas vocês. Se vocês conhecem alguém que queria estar assistindo o curso e não pôde, vai estar salvo aqui e também vai estar no canal do YouTube. Ah, e um recado, amanhã tem live. Amanhã tem live, mas amanhã eu sou convidada da Rafa e vai ser lá no blog dela. Daqui a pouco eu digo pra vocês qual é o nosso tema. Um quadro de perguntas? Tá, vou colocar um quadro de perguntas nos stories então, tá bom, Cacau? Tchau, gente. Até semana que vem.